Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Instituição no interior de São Paulo acolhe repatriados da faixa de Gaza e outros refugiados. Persistência e vitória. Homem se forma em direito após pagar faculdade vendendo água nas ruas de Fortaleza. Vovó Fitness, idosa de 83 anos, viraliza nas redes ao mostrar sua rotina intensa de treinos. Uma instituição no interior de São Paulo foi criada com o objetivo de receber apenas um grupo de afegãos refugiados. Mas a iniciativa foi além do esperado e já recebeu pessoas do Paquistão, Irã e Venezuela. E recentemente recebeu 15 brasileiros repatriados da faixa de Gaza. Não existe um prazo máximo para que continuem por lá. O único objetivo é acolher. O projeto não tem qualquer vínculo com o governo, mas ainda assim oferece uma série de programas. Quem chega por lá, primeiramente, é acolhido, mas o leque de oportunidades é grande. Eles possuem serviços de emissão de documentos, cuidados médicos e até aulas de português. Essa não foi a primeira vez que a instituição recebeu brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Nas duas primeiras missões de repatriação que aconteceram no mês passado e no começo deste mês, outras 20 pessoas foram acolhidas. Para que tudo aconteça, o projeto conta com a parceria do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e recebe pedidos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Eles costumam manter contato para realizar atividades com esse público, além de saber quantos refugiados estão chegando para que novas vagas sejam abertas. Eles poderão ficar no local pelo tempo que for preciso até conquistarem uma casa ou um emprego. O espaço fica localizado numa área rural no interior de São Paulo. Eles possuem um prédio administrativo, salas de aula, alojamentos, restaurantes, parquinhos, campos de futebol e até piscinas. Mas, por motivos de segurança, a localização exata não é divulgada. Férias escolares e muitas famílias vão viajar, principalmente de carro. Mas sempre existe aquele receio sobre qual rodovia pegar, se ela é perigosa ou agradável de dirigir. Um ranking mostrou quais são as melhores rodovias do Brasil para auxiliar os motoristas viajantes. Vamos conferir. Os principais pontos analisados pela pesquisa foram as condições de pavimento, sinalização, visibilidade, acostamento e pontes. O levantamento deste ano analisou mais de 111 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Sendo assim, o ranking ficou dessa forma. Em terceiro lugar, aparece a rodovia SP-225. Localizada a 250 quilômetros da capital, a rodovia fica situada no centro do estado e está próxima de cidades como São Carlos, Jaú, Bauru, Araraquara, Rio Claro e tantas outras. Em segundo lugar, aparece outra rodovia paulista, a SP-270, de 272 quilômetros de extensão. Conhecida como a rodovia Raposo Tavares, começa na rua Reação, no distrito do Butantã, zona oeste da cidade de São Paulo, e termina na divisa do estado com Mato Grosso do Sul, no município de Presidente Epitácio. Após duas rodovias paulistas, quem ficou em primeiro lugar mesmo foi o Rio de Janeiro. A RJ-124, que faz ligação entre os municípios fluminenses de Rio Bonito e São Pedro da Aldeia, com apenas 57 quilômetros de extensão, foi a mais bem avaliada. A RJ-124, que faz ligação entre os municípios fluminenses de Rio Bonito e São Pedro da Aldeia, com apenas 57 quilômetros de extensão, foi a mais bem avaliada. O levantamento demonstrou um dado interessante. Das 10 melhores, 3 são administradas pelo poder público.
Outro dado importante é que, segundo a pesquisa, 67,5% das rodovias brasileiras têm sua extensão classificada como regular, ruim ou péssima. Além disso, as rodovias públicas lideram os percentuais de avaliações negativas. Isso significa que nossas rodovias precisam de mais investimentos e manutenções adequadas para garantir a segurança e eficiência do transporte rodoviário no país. Por outro lado, somente 32,5% foi classificada como ótima ou boa. E olha só, um estudo conduzido pelo Grupo do Museu da Ciência com financiamento do Centro de Políticas e Evidências das Indústrias Criativas revelou uma mudança notável nas cores dos objetos ao longo da história do Reino Unido. Vamos ver. A pesquisa, liderada por Cat Sliman, mergulhou no vasto acervo da coleção do Grupo Museu da Ciência, examinando mais de 7.000 fotografias de objetos que atravessam diferentes períodos, desde o início do século XIX até os dias atuais. A abordagem inovadora da pesquisa envolveu a análise meticulosa de pixels de cores presentes nas imagens, organizando os objetos em 21 categorias distintas, de acordo com o seu uso. O que se destaca é a transição gradual de tons vibrantes para uma paleta cada vez mais cinza ao longo dos anos. Um exemplo notável dessa transformação é a comparação entre um telégrafo de 1844 e um iPhone de 2008. As cores do telégrafo derivam de seus materiais e de sua forma intricada, enquanto o iPhone, com sua estética minimalista, exibe predominância de cores cinzas e pretas. Comparando imagens de rodovias nas décadas de 1980 e atualmente, percebe-se uma transição de cores vibrantes para uma predominância de tons prateados, pretos e brancos. O mesmo fenômeno se observa nos interiores domésticos, que perderam gradualmente a exuberância de cores, texturas e estampas até meados do século XX. No entanto, uma virada parece estar ocorrendo nos últimos anos, impulsionada pela geração Z, em busca de uma mudança cultural, não apenas reintroduzindo cores nos ambientes, mas também desafiando a lógica minimalista. Essa geração está redefinindo as paletas cromáticas e formas. Vale ressaltar que os aspectos estéticos não estão desassociados do contexto social, econômico e cultural, sendo as cores e formas dos objetos intrinsecamente ligadas a especificidades de cada época e lugar. O mundo, ao que parece, está passando por uma redescoberta cromática. Um novo oceano está surgindo na África. Acreditava-se que ele seria fruto de um processo que levaria entre 5 e 10 milhões de anos para ocorrer, mas novas descobertas científicas apontam que isso pode acontecer antes do previsto. A geocientista está atenta ao assunto desde o fim dos anos de 1980. Em 1998, publicou na Nature seu artigo de maior repercussão no meio científico, citado mais de 900 vezes por seus pares. No estudo, analisou a ação de magma no Planalto Etíope com um modelo que pode ser expandido para a ação de vulcanismo por toda a África Oriental, o que ocorre há 45 milhões de anos. Também identificou que os maiores volumes de magma estão nos planaltos etíopes e na África Oriental, com mais de 1.000 quilômetros de largura, atravessados pelo Mar Vermelho, o Golfo de Éden e sistemas de Rifite da África Oriental. As 3 placas tectônicas, a somaliana a leste, a africana ou núbia, que é mais extensa, e a arábica a nordeste, pressionam uma placa menor, a victoriana. Conforme se expande uma fenda nesse encontro de placas,
parte das placas somaliana pode se desprender em direção ao Oceano Índico, abrindo caminho para um novo oceano. A arábica distancia-se 2,5 centímetros por ano da África. As outras duas, meio centímetro cada uma. Esse lento movimento dividirá o continente no meio, cortado por uma imensa massa de água salgada, vinda do Mar Vermelho e do Golfo de Éden. A principal evidência para a teoria vem de um evento colossal ocorrido em 2005. Em setembro daquele ano, 420 terremotos sacudiram o solo de uma área de deserto na Etiópia. A atividade vulcânica lançou cinzas no ar. No processo, foi aberta uma fenda de 60 quilômetros de extensão na região de Afar, em uma das áreas mais inóspitas do planeta. Um estudo publicado em 2009, liberado pelo geofísico Atalay Ayele, da Universidade de Addis Ababa, da Etiópia, identificou 3 fontes de magma que causaram o episódio nos complexos vulcânicos de Abdahu, Gabiró de Adole, sendo que a maior parte do fluxo veio deste segundo. Segundo o texto publicado por Ayele no periódico científico Geophysical Research Letters, essa crise vulcânica tectônica irá eventualmente formar a morfologia de uma incipiente fenda oceânica. Em respostas aos questionamentos feitos pela BBC Brasil, o geofísico esclareceu: muitas atividades de ruptura já estão em ação. A placa africana está se movendo para o norte e colidindo com a placa da Euroásia, formando montanhas nos Alpes. Todo esse processo geológico, todavia, não ocorrerá nem nos próximos séculos, tampouco em poucas dúzias de milênios. Com as mudanças climáticas significativas que o mundo vem enfrentando, é importante explorar as implicações diretas dessas transformações para a saúde humana. As interações entre o clima e as doenças apresentam desafios crescentes, destacando a necessidade de compreendermos como essas mudanças podem potencializar a propagação de diversas condições patológicas. E por isso, 7 doenças são apontadas como ameaças crescentes à saúde global. Em primeiro lugar, doenças respiratórias. As mudanças climáticas desencadeiam eventos extremos, como ondas de calor, aumentando a concentração de poluentes no ar, condição que propicia o surgimento e a intensificação de rinite, asma e bronquite. Gripe. As oscilações decorrentes das mudanças no clima influenciam diretamente a propagação do vírus influenza. Temperaturas extremas e variações sazonais criam ambientes propícios para a sobrevivência e disseminação do vírus. A concentração de pessoas em locais fechados durante eventos climáticos intensos também facilita a transmissão, tornando a gripe uma ameaça mais relevante nesse contexto. Pneumonia. Ao promoverem variações bruscas de temperatura, as modificações no clima comprometem a imunidade da população, o que favorece a proliferação de agentes infecciosos. A relação entre a imunidade reduzida e a reprodução de patógenos em ambientes instáveis torna essa doença uma das principais causas de mortalidade por doenças infecciosas no mundo todo. Amidalite. A inflamação das amígdalas encontra nas alterações climáticas um terreno propício para seu surgimento. O clima seco resultante dessas mudanças resseca as mucosas, diminuindo a resistência das amígdalas a agentes infecciosos. Essa vulnerabilidade torna a doença mais recorrente em períodos de variações climáticas intensas. Otite. O resfriamento ambiental e as oscilações de temperatura contribuem para a propagação de vírus e bactérias responsáveis pela otite. A falta de umidade associada às mudanças climáticas cria um ambiente propício para complicações como perda parcial de audição. Infecções por vetores. A elevação da temperatura e as alterações nos padrões de chuva criam ambientes ideais para a reprodução de mosquitos, propiciando a disseminação de doenças como dengue, zika e chikungunya.
Além disso, outras doenças como malária, febre amarela, filariose e doença de Lyme são sensíveis a diversos aspectos climáticos, como padrões de chuva, temperatura e distribuição geográfica de vetores, ampliando seus impactos e desafiando a saúde pública global. E, por fim, impactos na saúde mental. As transformações no clima também exercem influência nas condições emocionais. A incerteza ambiental, a ocorrência de eventos climáticos extremos e as consequências sociais e econômicas dessas mudanças contribuem para o aumento de casos de depressão e ansiedade. A vulnerabilidade psicológica, muitas vezes negligenciada, representa uma dimensão adicional do impacto das mudanças climáticas na saúde humana. O verão é a estação do ano que mais devemos ter cuidado com a pele, principalmente com a chegada de ondas de calor extremo. E o protetor solar é considerado o principal aliado na proteção. Acompanhe. O mercado de protetor solar está cada vez mais evoluído e atualmente é possível encontrar diversas variações de protetores solares para todos os gostos e bolsos. Existem versões em gel, mousse, spray, sérum e muitas outras evoluções, o que deixa o produto mais leve e com absorção mais rápida. Mas cada pele pede um tipo de protetor solar. Em peles oleosas, o mais recomendado é usar um protetor oil-free, de textura menos pegajosa. Para a pele mista, a recomendação é apostar em opções fluídas, como as em mousse. Já nas secas, é melhor usar as versões em creme. É importante saber que quanto mais espesso o produto, maior sua aderência e proteção física. As opções leves em sérum ou gel têm a vantagem da absorção rápida, ou seja, não é preciso esperar muito tempo até secar. Os filtros em creme, mousse ou aqueles mais hidratantes são absorvidos mais lentamente. Embora nem todos os brasileiros tenham o hábito de usar protetor solar diariamente, o produto evita vários tipos de danos à pele, como queimaduras e manchas, além de ser recomendado por especialistas para prevenir o câncer de pele. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto IPSOS, apenas 37% dos brasileiros têm o hábito de passar protetor solar diariamente. Segundo especialistas, isso ocorre principalmente por fatores culturais, já que os pais não ensinam aos filhos desde cedo e com isso eles não aprendem. Outro fator que também influencia nessa falta de costume em relação à proteção solar é a dimensão do risco, pois o câncer de pele não aparece de forma imediata, leva tempo. O levantamento também apontou que 72% dos que tiveram ou conhecem alguém que já teve câncer de pele concordam que pessoas brancas e de olhos claros têm mais chance de terem a doença. Outro dado relevante é que as mulheres com idade entre 18 e 24 anos são as que mais dizem conhecer hábitos de prevenção contra esse tipo de câncer. Entre os comportamentos que dizem evitar estão o bronzeamento artificial e a depilação a laser. Uma cápsula que vibra dentro do estômago e pode criar a sensação de saciedade deve chegar ao mercado nos próximos anos. Os estudos ainda não concluídos podem oferecer uma maneira pouco invasiva de tratar a obesidade. Estudiosos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts criaram uma cápsula que vibra dentro do estômago e dá a sensação de saciedade, o que faz com que as pessoas reduzam a ingestão de alimentos. Os pesquisadores testaram com animais a pílula 20 minutos antes de comer e descobriram que o tratamento não apenas estimulou a liberação de hormônios que sinalizam a saciedade, mas também reduziu em cerca de 40% a ingestão dos alimentos. Quando o estômago fica distendido, células especializadas chamadas mecanorreceptores sentem esse estiramento e enviam sinais ao cérebro por meio do nervo vago. Como resultado, o cérebro estimula a produção de insulina, bem como de hormônios como o peptídeo C, PYY e GLP-1. Todos esses hormônios trabalham juntos para ajudar as pessoas a
a digerir os alimentos, sentir-se saciadas e parar de comer. Ao mesmo tempo, os níveis de grelina, um hormônio que promove a fome, diminui. Pesquisas anteriores já demonstravam que a vibração aplicada a um músculo pode induzir a sensação de que o músculo se esticou, mais do que realmente se esticou. Os pesquisadores monitoraram os níveis hormonais durante os períodos em que o dispositivo estava vibrando e descobriram que eles espalhavam os padrões de liberação de hormônios observados após uma refeição, mesmo quando os animais estavam em jejum. A versão atual da pílula foi projetada para vibrar por cerca de 30 minutos após chegar ao estômago, mas os pesquisadores planejam explorar a possibilidade de adaptá-la para permanecer no estômago por períodos mais longos, onde poderia ser ligada e desligada. Nos estudos com animais, as pílulas passaram pelo sistema digestivo em 4 ou 5 dias. E no verão não são só as pessoas que sofrem com as altas temperaturas. Os animais também têm seus desconfortos com o calor extremo. Por isso é importante não dar trégua na hidratação e no refresco dos pets. A chegada das altas temperaturas em ondas de calor cada vez mais frequentes podem ter consequências para a saúde dos animais de estimação. Cães cheios de pelos também sofrem quando os termômetros aumentam. Um sinal de que o animal pode estar sentindo mais calor do que o normal é ele ficar com a língua para fora por muito tempo, meio ofegante e sem apetite durante o dia. De acordo com diversos veterinários, o excesso de calor pode causar hipertermia nos animais e até mesmo levar à morte. Para garantir o bem-estar dos animais e fazer com que eles sintam menos calor, alguns cuidados são importantes, como controlar o ambiente para que sejam menos expostos às altas temperaturas, não deixar a casa fechada, deixar o ar ligado e principalmente manter a água fresca. De modo geral, para os cães é extremamente eficiente aumentarmos a distribuição de bebedouros pela casa, sempre ofertando água de qualidade, fresca e em quantidade, podendo até colocar pedras de gelo dentro do bebedouro para manter a temperatura mais baixa por um período maior. Também é importante que o tutor dê para o cachorro sorvetes de frutas para ajudar na hidratação e no controle térmico, já que eles são ótimos como enriquecimento ambiental para os pets. Também é importante que o tutor evite fazer exercício com os pets nos horários mais quentes do dia e, ao invés disso, optar por caminhadas e brincadeiras pela manhã ou no final da tarde, quando as temperaturas estão mais amenas. Também é fundamental nunca deixar seu pet dentro de um carro estacionado, mesmo por curtos períodos, já que as temperaturas internas podem subir rapidamente, colocando a vida do animal em risco. E olha só, uma empresa chinesa substituiu um programa de bônus de final de ano por outro que incentiva os funcionários a cuidarem da própria saúde. Nele, uma quantia será paga para todos os que correrem cerca de 3 quilômetros por dia. Correr pelo dinheiro ganhou um sentido literal para os funcionários de uma empresa chinesa. Guangdong Dongpu Paper, uma empresa de papel na província de Guangdong, fez um esquema de metas fitness a serem batidas pelos seus colaboradores. Por exemplo, eles terão direito a um bônus mensal integral se percorrerem 50 quilômetros por mês, 60% se correrem 40 quilômetros por mês, e 30% por 30 quilômetros. Além disso, ganharão uma quantia extra caso cheguem à marca de 100 quilômetros por mês. De acordo com o CEO da empresa, seu negócio pode durar mais se seus funcionários forem mais saudáveis. E por isso, ele passou os últimos anos incentivando seus colaboradores a praticar esportes e preparação física. E a ideia foi um sucesso. Ele também disse que a proposta foi aceita por todos os funcionários. A distância percorrida por cada um é monitorada por um aplicativo para celular. Alternativamente à corrida, o funcionário pode optar por práticas como alpinismo e caminhada. Contudo, a quilometragem percorrida nas mesmas equivalem na fórmula do aplicativo, respectivamente a 1/6 e 1/3 do que é contado na corrida.
Com mais dias úteis em 2024, em comparação com 2023, as perdas do comércio com os feriados este ano devem ser um pouco menores do que no ano passado, mas ainda com impacto significativo. Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o prejuízo do setor deverá passar dos 27 bilhões de reais. Apesar de beneficiar segmentos como o turismo, feriados em dias úteis impactam o varejo com queda no nível de atividade e aumento de custos operacionais. Em média, cada feriado em dias comerciais de 2023 gerou um prejuízo de 3 bilhões e 220 milhões de reais ao varejo. E em 2024 está previsto um valor 4% menor. A principal novidade no calendário é a inclusão de um novo feriado nacional em 2024, que é o Dia da Consciência Negra, em novembro, somando um total de 10 datas. A incidência dos feriados em dias úteis favorece alguns setores da economia, como o turismo, mas gera prejuízos para o comércio por conta de fatores como a queda no nível de atividade e elevação dos custos de operação. A CNC lembra que os feriados não são vilões da economia, mas que o setor produtivo é uma balança que precisa estar sempre em equilíbrio, já que os segmentos ligados ao turismo se beneficiam desse calendário, o que é muito positivo. Mas segmentos econômicos, como o varejo, registram perdas com lojas fechadas e menor movimentação de público, por exemplo. Pelas contas da Confederação, cada feriado reduz a rentabilidade anual média do setor comercial como um todo em 1,29%. Desse modo, os feriados do próximo ano deverão impactar o excedente operacional do comércio em 9%. Os ramos de atividade em que a relação folha-faturamento se mostra mais elevada tendem a sofrer os maiores impactos. É o caso dos segmentos de hiper e supermercados e de comércio automotivo, que juntos responderão por 40% das perdas previstas. Lembrando que esses dois segmentos concentram mais de 44% da folha de pagamentos do comércio brasileiro. Outro fator que tende a impactar os feriados em 2024 é a nova portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada em novembro deste ano, que determina que as atividades comerciais deverão recorrer a negociações coletivas, autorizando o exercício laboral aos domingos e feriados, o que tende a dificultar a abertura dos estabelecimentos em dias considerados não úteis. A CNC participa de uma mesa nacional de negociação que tem o intuito de adequar a nova diretriz às peculiaridades das atividades econômicas exercidas pelo comércio de bens, serviços e turismo. Uma pesquisa do Instituto Qualibest mostrou que a cada 10 brasileiros, mais da metade pretende viajar nos próximos 12 meses. Mas falando especialmente sobre os idosos, é justamente agora, durante o período de férias, que na hora de viajar precisam de uma atenção especial. Famílias de todo o Brasil saem para visitar algum ente querido ou conhecer um novo destino. O problema é que os idosos não gostam de mudar sua rotina. Eles descartam totalmente a ideia de lidar com um novo ambiente ou uma nova temperatura. Ou seja, para viajar com tranquilidade é necessário ter cuidado para que isso não prejudique a saúde dos idosos. Mas se isso acontecer, os problemas serão diversos e poderão atingir tanto áreas físicas quanto emocionais. Algumas ações consideradas básicas podem ser tomadas para garantir a tranquilidade dos mais velhos. Para os especialistas, os cuidadores precisam dar uma atenção especial logo no começo, ainda durante a preparação das malas. Sempre busque levar as peças preferidas do idoso, sejam roupas, cobertores ou sapatos. Não esqueça também dos medicamentos, além de manter uma rotina de hidratação e alimentação adequadas. Nas viagens de avião, é importante consultar os especialistas da saúde para garantir a segurança dos mais velhos
por conta da diferença de pressão atmosférica. Se a viagem for de ônibus, a atenção é redobrada. Às vezes, a pessoa pode acordar à noite para ir ao banheiro, mas o problema é não conhecer o ambiente. Por estar num lugar diferente, poderá tropeçar e cair. Justamente por isso, o indicado é sempre deixar uma luz acesa. E olha só, uma alemã de 83 anos está fazendo sucesso na internet por mostrar sua rotina de treinos. Ela até ganhou o apelido de Vovó Fitness. Toda a sua vontade e determinação mostram que a idade é apenas um número quando se tem alegria para viver. A jovem Erika Rischoko tem costumes bem diferentes para uma pessoa da sua idade. Ao invés de fazer bolinhos de chuva, ela faz flexões e prefere fazer abdominais a fazer crochê. Todos os seus costumes viralizaram nas redes sociais e ajudam diariamente diversas pessoas a realizarem atividades físicas e terem mais saúde. Em uma sociedade onde a ideia de permanecer em forma até a terceira idade é muitas vezes rejeitada, o caso de Erika surge como um forte lembrete da importância de não subestimar o poder do movimento e do treino regular em qualquer momento da vida. O seu exemplo mostra como a atividade física pode não só prolongar a vitalidade física, mas também melhorar o bem-estar emocional e mental, resultando numa qualidade de vida invejável. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a paixão de Erika pelos exercícios não começou na juventude. Teve início apenas aos 50 anos de idade, quando sua filha a matriculou em uma academia local. Antes disso, ela passou sua vida cuidando da casa, educando os filhos e, durante a vida adulta, sua principal função foi cuidar do seu pai enquanto ele estava doente. Após perder o pai e ver seus filhos casando e saindo de casa, ela começou a se sentir sozinha e encontrou nos treinos a motivação para seguir em frente. Aos poucos, ela participou de aulas de spinning e competições de remo que duravam de 3 a 4 horas. Porém, nem tudo foi fácil em sua vida. Em 2017, ela começou a sentir dores crônicas nas costas. A senhora tentou permanecer ativa, mas a dor tirou ela dos treinos por um certo tempo. Após se recuperar por completo, ela começou a publicar conteúdos nas redes sociais. E hoje conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram e quase 2 milhões no TikTok, onde posta vídeos fazendo pranchas, flexões, exercícios de resistência e desafios de dança. E a Vovó Fit divulgou um conselho para quem quer começar a treinar e não tem coragem. De acordo com suas próprias palavras, o segredo é não fazer nada ao extremo e começar aos poucos, até que as atividades físicas virem parte da rotina. Com mais de 360 metros de comprimento, cruzou o Oceano Atlântico e chegou em Ponce, na ilha de Porto Rico. O clima agora é de contagem regressiva para que o gigante faça sua primeira viagem com passageiros a bordo. Batizado de Icon of the Seas, o navio com mais de 250 mil toneladas é 5 vezes maior que o Titanic. A embarcação promete comportar cerca de 10 mil pessoas. Uma verdadeira cidade que mergulha na água. Ou melhor, um paraíso com muita diversão. O gigante conta com o maior parque aquático marítimo do mundo. São 6 toboáguas de tamanho recorde, além de 7 piscinas, 9 banheiras de hidromassagem, um simulador de surf e mais de 40 restaurantes. A embarcação chegou em Porto Rico para realizar alguns retoques finais e inspeções regulatórias antes da primeira viagem, que acontece ainda este mês em Miami, nos Estados Unidos. Mas os primeiros hóspedes terão que esperar algumas semanas para embarcarem.
Antes da operação comercial, o navio vai receber convidados, jornalistas e agentes de viagens. A intenção é exibir todas as suas funcionalidades. Depois disso, no próximo dia 27, a embarcação vai sair com os passageiros para a sua primeira excursão, indo de Miami para as rotas do Caribe. Os benefícios econômicos para um navio desse tamanho também são grandes. São muitas opções para gastar dinheiro a bordo, com shoppings, pistas de patinação no gelo e mais lugares que qualquer outro navio. O lucro também será o equivalente ao seu tamanho, ou seja, gigantesco. E agora uma história de persistência e vitória que serve de inspiração para muita gente. Você vai conhecer o doutor Antônio Furtado, um fluminense natural de Magé, que só agora, aos 45 anos, deu início à carreira como advogado, depois de ter pago a faculdade vendendo água nas ruas de Fortaleza. Vamos ver. Nunca desista dos seus sonhos. Essa é a frase que define a vida do hoje doutor Antônio, mais conhecido como Toninho Furtado. Essa frase aqui, ela me representa muito pelo seguinte, porque anos atrás eu tive depressão generalizada. Então, para mim, assim, é muito bom você conseguir superar seus limites. Então, eu coloquei essa frase para a frase da minha vida. Na vida e nas redes sociais, ele é inspiração, exemplo de luta e perseverança. Diuturnamente, vem pessoas falando comigo no Instagram, através do direct, me informando que eu sou uma inspiração para elas, que vão começar. E eu sempre digo para continuar, para ter firmeza, sabe? Já teve um amigo que falou para mim, olha, não diga para ninguém que você fez a prova da OAB 8 vezes, porque isso vai te prejudicar na carreira. Mas não prejudicou. Pelo contrário, o tornou símbolo de resistência. Antônio Furtado prestou 8 vezes o exame da Ordem dos Advogados até conseguir passar. Começou a carreira no direito agora, aos 45 anos de idade. E diz que, muito além da remuneração, exerce a nova função com o objetivo de ajudar o próximo. Quando você ajuda uma pessoa a conseguir uma aposentadoria, ou uma criança ali a conseguir um benefício, e você vai na casa dela ali, você não vê móveis, você não vê uma cerâmica, você vê que tem pouca roupa, que a geladeira está vazia, e você consegue um benefício para essa pessoa, você também está se alimentando espiritualmente. Não é só a remuneração física, não é só a remuneração em espécie, mas o que você ganha para com você mesmo. De família humilde, Toninho ingressou na faculdade com quase 40 anos de idade. Conseguiu bolsa de 50%, mas para completar o valor dos gastos que teria com os estudos, ele, que na época trabalhava como ajudante de pedreiro, passou a vender água nas ruas de Fortaleza. Oi, gente. Toninho Furtado aqui, tô aqui trabalhando, vendendo a minha água aqui. De ambulante a advogado. As fotos com beca, diploma e carteirinha da OAB em mãos lembram a trajetória de sucesso do vendedor de água, que virou doutor e resolveu inspirar. Todos têm uma história para contar. E quando determinada pessoa conta uma história de vida, uma história de dificuldade, uma trajetória assim que tenha sido muito difícil, eu acredito que tem muita gente que vai estar se espelhando nessa pessoa, como eu já me espelhei em muitas outras pessoas. Então, eu acho que seria um desperdício se eu não contasse a minha história, porque ela pode, mesmo que eu não saiba, ela pode um dia inspirar alguém, ajudar alguém, a pessoa pensar assim, nossa, ele conseguiu com 45 anos de idade, eu posso conseguir também. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!